Olá galera, tudo bem com vocês? A nossa aula hoje vai ser da página 122 à página 126. Então vamos lá. Página 122, organização das partes do texto. Então, número 1. O texto Dente no Telhado foi dividido em 4 partes. Identifique essas partes e pinte-as de acordo com a legenda abaixo. Então, você vai voltar lá na página 119, que é onde está o texto Dente no Telhado, e você vai observar que esse texto ele está dividido em 4 pedaços. Tudo bem? Então, cada pedaço desse você vai pintar de uma cor. Então, tá vendo que tem um espaço entre os parágrafos? Então, cada espaço desse é uma cor que você vai pintar. Então, na primeira parte, você vai pintar de azul, na segunda parte de amarelo, na terceira de laranja e na quarta parte de verde. O parágrafo todo, tá? O primeiro parágrafo todo de azul, o segundo de amarelo, terceiro laranja e o quarto verde. Letra A. O que ajudou você a identificar as 4 partes do texto? Então, o que ajudou? Não foi a linha branca que está dividindo os parágrafos? Então, essa linha branca ajudou vocês a dividirem o texto em 4 partes. Letra B. As partes que você pintou sempre começam com letra maiúscula ou letra minúscula. Então, as partes que você pintou, elas sempre começam com a letra maiúscula. Por quê? Porque é o início de parágrafo, início de frase. Então, toda vez que for início de parágrafo, a letra sempre vai ser maiúscula. Cada parte de um texto que começa com um espaço em branco recebe o nome de parágrafo. O início de um novo parágrafo indica uma mudança no texto, que pode ser de tempo, de lugar, de personagem, de ideia, etc. Os parágrafos sempre começam com a letra maiúscula. Número 2. No texto Dente no Telhado, entre o primeiro e o segundo parágrafo, existe uma mudança do quê? De lugar ou de tempo. Então, vamos voltar lá. No primeiro parágrafo está escrito assim: no dia que o dente de leite de Joãozinho caiu, ele o jogou no telhado e fez um pedido muito especial. Dormiu. Na manhã seguinte, ao acordar, ele pensou e nada. Não se lembrava mais do pedido. Então, há uma mudança do quê? De lugar ou de tempo? Ele mudou de lugar? Ou apenas o tempo mudou? Ele dormiu e na manhã seguinte o tempo passou. Então, foi uma mudança de tempo. Na página 123, agora você vai voltar ao texto, abra um sorriso e escreva ao lado em quantos parágrafos ele foi organizado. Então, você vai voltar lá na página 114 e você vai numerar quantos parágrafos tem nesse texto. Depois que você fizer isso, você vai colocar aqui no quadrado quantos parágrafos você numerou. Pense em outros textos que você já leu, ouviu e fale para a turma. Todos os textos são organizados em parágrafos? Então, como não dá para a gente falar com a turma, a Pro vai explicar aqui. Praticamente todos os textos são escritos em parágrafos. Os únicos textos que não são escritos em parágrafos são os poemas. Tudo bem? Os poemas, eles são escritos em versos. Agora, os textos escritos em prosa, eles são escritos em parágrafos. Ponto. Agora a gente vai falar da pontuação. Ponto final, este daqui. Ponto de exclamação, que é esse daqui. E ponto de interrogação, que é esse daqui. Então, circule os sinais que não são letras no trecho abaixo,
mas que aparecem ao lado das letras. Então, quais pontuações vocês irão circular aí? Vocês irão circular exclamação, se tiver, interrogação, 2 pontos, ponto final, 3 pontinhos, se tiver, e a vírgula. Então, todas essas pontuações que aparecerem no texto, vocês vão circular. Todas. Tudo bem? No quadradinho, os sinais que você circulou são chamados de sinais de pontuação. Observe-os. Então, nós temos aí o ponto de interrogação, que é aquele que nós usamos quando nós fazemos pergunta. O ponto de exclamação, que nós usamos quando nós estamos surpresos, sentindo alguma emoção, transmitindo algum sentimento. Os 2 pontos que nós usamos quando algum personagem vai falar ou quando a gente quer explicar alguma coisa. O ponto final, que nós finalizamos a frase. A vírgula, que nós usamos para separar alguns elementos ou para dar uma pausa. E as reticências, que quer dizer que aquela frase ainda continua. Então, circule o sinal de pontuação que indica uma pergunta. Então, qual desses sinais de pontuação a gente usa quando nós fazemos uma pergunta? Na página 124, número 5, de acordo com o sinal de pontuação usado, o que indica cada frase abaixo? Então, faça a correspondência. Então, na primeira imagem aí, nossa, uma bicicleta! Que sinal de pontuação foi usado aí? Tá? Então, ele expressa o quê? Um sentimento. Então, é uma alegria, uma afirmação, uma dúvida ou uma surpresa. Quem sabe se dentro daquele dente não estavam também uma parte de seus desejos? Então, fez uma pergunta aí. Então, você vai ligar na alegria, na afirmação, na dúvida ou na surpresa. Não me lembro mais do meu pedido. Alegria, afirmação, dúvida ou surpresa. Ele está afirmando que ele não lembra mais do pedido dele? Ele está na dúvida, ele está surpreso ou ele está alegre? E o último, meu pedido não poderia ser melhor. Então, essa frase dele está demonstrando alegria, ele está afirmando, ele está em dúvida ou ele está surpreso. Tudo bem? Na página 125, leia a tirinha da personagem Mafalda. Então, vamos lá. Eu não entendo essa história de dentes de leite. Eles não são bons. Eles não são bons? Por que tem que ser trocados? Fico revoltada em ter que trocar uma coisa que ainda me serve. Além disso, a situação não está tão boa para a gente ficar desperdiçando dentes. Então vamos lá. Com que a Mafalda fica revoltada? E por que ela fica revoltada? Tudo bem? Ela está revoltada porque para ela os dentes dela ainda estão bons e não precisam ser trocados, na opinião dela. Então a dúvida dela é: por que é preciso trocar os dentes se eles ainda estão bons? Na letrinha B, com lápis colorido, circule no texto os sinais de pontuação conforme a legenda. Então aí na tirinha da Mafalda, você vai circular as pontuações de acordo com a legenda. Então vamos lá. Ponto final você vai circular de vermelho. O ponto de exclamação você vai circular de azul. E o ponto de interrogação você vai circular de amarelo. Na letra C, marque V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas sobre as funções dos pontos na tirinha da Mafalda. Então, o ponto final foi usado no final de uma afirmação da personagem. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, porque ela falou assim: eu não entendo essa história de dentes de leite. Ponto final, ela não entende, ela está afirmando que ela não entende, então é verdadeiro.
O ponto de interrogação foi usado para expressar o sentimento de revolta da Mafalda? Falso, porque o ponto de interrogação nós não usamos quando nós estamos expressando um sentimento. Então, é falso. O ponto de exclamação foi usado para indicar uma dúvida da personagem? Se os dentes devem ou não ser trocados? Falso também, porque o ponto de exclamação ele é usado quando nós queremos expressar algum sentimento, não quando temos uma dúvida. O ponto de interrogação foi usado para indicar que a personagem está fazendo perguntas a si mesma? Verdadeiro. E o ponto de exclamação ajuda o leitor a entender como a Mafalda se sente revoltada com o fato de ter que trocar os dentes? Sim, principalmente no último quadrinho, que ela se expressa assim: a situação não está tão boa para a gente ficar desperdiçando dentes. Ou seja, ela está expressando uma revolta dela. Tudo bem? A letra D nós iremos pular, tá bom? E para finalizar na página 126, número 7, volte ao texto Abra um Sorriso na página 114. Copie a frase que indica uma pergunta feita para o leitor. Então, lá na página 114, você vai encontrar a frase: lembra quando caiu o seu primeiro dente de leite? Então, é uma pergunta. Então, essa frase está indicando uma pergunta feita pelo leitor. Na letra B, qual pontuação mais aparece nesse texto? Abra um sorriso. O ponto final, o ponto de exclamação ou o ponto de interrogação? Então, é legal você voltar lá no texto e você ver qual pontuação que é mais usada nesse texto. Tudo bem? É o ponto final. Mas volta lá para dar uma conferida. E a letra C? Em que trecho poderíamos substituir o ponto final pelo ponto de exclamação para dar maior emoção ao texto? Então, substituiríamos o título: Abra um sorriso, não abra um sorriso. Certo? Porque abra o sorriso está com ponto final. Então, está afirmando: abra um sorriso. Agora, se nós usarmos o ponto de exclamação, a frase muda. Fica: abra um sorriso. Então, fica uma frase mais, exclamativa, com mais sentimento. Outra frase que nós podemos substituir é esta aqui: por isso, esqueça aquela preguiça de escovar os dentes antes de dormir e cuide muito bem do seu sorriso. Ele está com ponto final. Quando nós substituímos pelo ponto de exclamação, ele deixa de ser uma coisa séria, uma coisa que seria mais obrigado, por uma coisa que seria mais alegre, mais divertida. Tudo bem? E no número 8, complete os itens abaixo, marcando um X nas opções corretas sobre as funções dos sinais de pontuação. Letra A. Na leitura em voz alta de um texto, a pontuação serve para saber a entonação, fazer pausas ou fazer a outra pessoa rir. Então, quando nós usamos uma pontuação, ela serve para nós sabermos a entonação, ou seja, se a pessoa está feliz, se ela está triste, se ela está fazendo uma pergunta, se ela está afirmando alguma coisa. E serve também para fazer pausas, tá? Então, são essas duas opções: para saber a entonação e para fazer pausas. Na letra B, a pontuação também serve para compreender a relação entre as palavras nas frases ou dificultar o entendimento do texto. Compreender a relação entre as palavras das frases. Tudo bem? Então, os sinais de pontuação são sinais gráficos usados na escrita. O ponto final encerra uma declaração. O ponto de exclamação pode ser usado para exprimir ideia de admiração, surpresa, susto, alegria, dor, tristeza, etc.
E o ponto de interrogação é usado para fazer perguntas ou indicar dúvidas. Tá bom? Então, um beijo. Até a próxima aula.